Vamos para o segundo bloco, pessoal. Conforme eu falei no bloco anterior, no vídeo anterior, nós terminamos falando das questões efetivas das leis passadas. Vamos entrar agora nos crimes contra a pessoa, tá? No Código Penal, capítulo 1, e vamos entrar através do artigo 121, que oficialmente é o início da parte especial do Código Penal, tá bom? Bom, então nós temos que, antes de abordar o artigo 121, fazer algumas considerações didáticas e doutrinárias sobre a questão dos crimes contra a pessoa, entenda-se também homicídio. Vocês têm tudo que eu estou falando de maneira mais mastigada, tem no material de vocês, tá? Pois bem, o que se considera, o que se deve entender por homicídio de maneira singela e reta? É nada mais, nada menos que a eliminação da vida de uma pessoa por outra. Não existe um homicídio quando não houver uma vítima. Não existe um homicídio quando não tiver um óbito, tá? Não existe. Portanto, a configuração básica do homicídio é a eliminação de uma vida por outra vida. Ou seja, essa eliminação da vida é praticada por outra vida, ou seja, por outra pessoa, por outro cidadão, por outra cidadã. Tá? Então, e também, professor, mas eu sempre escuto a pergunta, vou me antecipar. Mas homicídio e assassinato são diferentes, são iguais, o que está certo, o que está errado? Pessoal, homicídio é sinônimo de assassinato. Então, se você diz, eu falo assassinato, não está errado. Tá? A linguagem popular dentro do direito penal é homicídio. Tá? Agora, assassinato não está errado, são sinônimos, tá bom? Seguindo, vamos lá. Dentro do homicídio, nós temos que lembrar, na subdivisão dele tem homicídio simples, qualificado e culposo. E eu vou, na sequência das videoaulas, explicando e falando de um por um deles, aonde está no código e o que é cada um e quais são as suas reais características, tá bom? Bom, então simples, qualificado e culposo, tá bom? Bom, antes de entrar no detalhe do código, vamos fazer algumas observações principalmente com relação aos objetos do crime de homicídio. Mas o homicídio tem objeto? Tem, e muito importante. Por quê? Porque falando apenas de dois, objeto jurídico e objeto material. Qual é o objeto jurídico do crime de homicídio? Pessoal, a vida humana é o objeto jurídico do crime de homicídio. Por quê? Porque não tem como haver um enquadramento em cima do postular uma imputação por homicídio se não houver objeto jurídico, não tiver nenhuma vida ceifada. Se a pessoa tentaram executá-la e ela sobreviveu, é uma tentativa de homicídio, não um homicídio. Portanto, essa é a configuração que tem que se fazer presente. A outra, quanto ao objeto material, é a pessoa. Tá? Qual é o objeto material do homicídio? É a pessoa. Tá? Eu desferi 10 tiros no carro do cara, eu queria causar prejuízo, então eu não queria matar. Né? Então são questões, parecem conturbadas e complicadas, mas não são. Tá? Volto a dizer, objeto jurídico, a vida humana. Por quê? Porque se não tirar a vida da pessoa, não tem homicídio. E objeto material, a pessoa, que é contra quem se desfere o disparo de arma de fogo, a facada, o veneno, etc, etc. Tá? Ou seja, então lembrando, o objeto jurídico, na verdade, é a violação do direito, ou do ser do direito que o direito penal busca proteger. Tá? O bem mais precioso que existe dentro do regramento jurídico é a vida. Então, o objeto jurídico é a nossa vida, ok? Bom, falando dos meios de execução, vamos pular um pouquinho na questão do direito em si, tá? E vamos falar dos meios de execução, para posteriormente nós começarmos a entrar nas nuances dos parágrafos, incisos, etc. Bom, quando a gente fala de meio de execução, o que se considera meio de execução de homicídio? Gente, facada, tiro, fogo, atropelamento, emprego de asfixia, veneno, tá? Explosivo, etc. Tá? Também tem duas coisas importantes que a gente tem que falar. Também pode haver homicídio por omissão. Tá? E aí o homicídio vai ser culposo ou não, esse é um debate que vai ser feito no detalhamento da explicação posterior. Tá? Então, temos que analisar nas alíneas do artigo 121 também. Tá? E existe também a participação dessa configuração por omissão. Tá? Eu sempre uso um exemplo, sempre que eu dou aula em cima disso, de um policial que está andando na rua, dobra uma esquina e vê uma pessoa sendo estrangulada. Ele vai lá conferir, aquela mulher eu não gosto. Não vou ajudar, deixa morrer. Tá? O que acontece? Ele vai ser partícipe no crime de omissão. Né?
neste caso, tá? É uma observação singular, mas eu quero que ele gostaria de fazer para vocês. Então, pessoal, nós temos que também lembrar que existe a configuração da possibilidade do meio de execução quando se fala no crime impossível. Lembram do artigo lá 17 que a gente falou lá tempos atrás? Tá? Isso também tem uma correlação aqui, por quê? Porque quando a gente fala em meio de execução, existe um meio de execução que não tem como se configurar. Por exemplo, que eu tenho no material, a bala, um revólver sem bala, é um crime impossível, não existe como configurar. Portanto, esse meio não vai nunca poder ser configurado um meio claro de execução, tá bom? Bom, e os sujeitos do crime de homicídio? Professor, tem sujeito? Não tem? Como é que é? Existem sujeitos e são 3 opções que temos que observar. A primeira, a mais básica de todas, é o sujeito ativo. Quem pode ser sujeito ativo? Ou seja, o cara que mata, que tenta. Qualquer pessoa. Eu, você. Quem pode ser o sujeito passivo? Tá? Aquele que é alvejado, aquele que leva tiro, aquele que leva facada, etc. Eu, você, qualquer pessoa. E o objeto jurídico? É a vida humana, já falei antes. Por que está falando de novo? Porque sempre, pessoal, grifem isso. Essa parte do objeto jurídico sempre cai em concurso. Por isso que eu vou falar para vocês várias vezes. Tá? Porque eu quero que vocês gravem isso, que vocês vão se deparar com isso logo ali na frente. Tá? Bom, os sujeitos eu já sei, professor. Ativo, passivo, 10, beleza. E os elementos? Não é terra, água e fogo, tá? Antes que vocês comecem. Então, os elementos do crime de homicídio. Tá? Elemento objetivo e elemento subjetivo. Buena? O que nós temos que entender disso? O que diz no material lá? O elemento objetivo é matar, eliminar a vida. O objetivo é esse, tem que ser esse. Tá? E o elemento subjetivo é o dolo, a culpa. Por quê? O elemento objetivo é saber a intenção de matar. E o elemento subjetivo vai ver se efetivamente foi querendo matar ou ele atropelou sem querer, matou. Então, é o doloso e o culposo. Tá? Então, gravem isso com vocês, tá bom? Bom, agora trago novamente um quadro aqui para a gente fazer um comparativo. Tá? Quando eu puder, eu vou trazer para vocês uns quadrinhos para a gente comparar a questão do dolo e da culpa. Então, vamos lá. Dentre os elementos do crime de homicídio, nós temos o dolo eventual, culpa consciente e culpa inconsciente. Vocês devem ter lembrado isso. O dolo direto prevê o resultado. Por quê? Porque ele quer o resultado. O dolo eventual, ele prevê o resultado, mas ele não queria, aconteceu. Tá? A culpa consciente, ele prevê o resultado, não quer e não assume o risco. E a culpa inconsciente, ele não prevê o resultado, não quer e não assume o risco. Isso aqui é mais a fim de relembrar, tá? De revisar essa parte de dolo ou culpa, tá bom? Pessoal, feito esse relato, nós temos que também analisar uma situação em específico, que refere-se à questão da consumação e depois da tentativa. Porque a gente falou do homicídio, bababá, se ele vai, matou, tudo sujeito, objetivo. Agora, quando ele se consuma, e como é que ele se configura na modalidade tentada? Vamos lá. Quando a gente fala, então, da consumação do homicídio. Tá? Bom, falei para vocês antes de maneira mais singular e genérica ao mesmo tempo. O homicídio só vai se consumar quando efetivamente houver uma vítima. Ou seja, quando houver um óbito, quando houver uma pessoa que veio a óbito. Tá? Nesse caso, nós teremos efetivamente um homicídio. Caso contrário, tá? Ou quando houver efetivamente uma morte cefálica, morte cerebral, não desligou o aparelho, mas ele vai ser autorizado, também se considera o óbito efetivo e legal. Portanto, consuma-se quando, professor, homicídio? Quando houver um óbito. Se a pessoa está viva, tá? Ou morte cefálica declarada, também considere-se. Tá? Fora isso, nós temos uma tentativa, nós temos várias situações. Tá bom? Bom, e a tentativa? Como é que nós vamos tratar da tentativa do homicídio? No crime de homicídio, tentativa é admissível? Totalmente. Perfeito. Tá? Então, a gente fala em tentativa, e quando ela se dará? Quando o início da execução ela acontece e quando ela não ocorre de maneira legal por vontades alheias à do agente. Ou seja, o criminoso queria matar o fulano de tal, o Tunico A. Ele foi e deu 3 tiros no Tunico A. Quando ele ia chegar perto para dar 2 na cabeça, o pessoal passou, chegou a polícia e ele fugiu. Ou seja, ele não matou, não porque ele não quis, que ele ficou com pena, ele não matou porque ele teve que fugir da polícia. Ou seja, essa foi uma circunstância alheia à vontade dele. Portanto, configura-se claramente uma tentativa de homicídio,
que não se concretizou. Por quê? Porque ele teve que fugir. Mas não porque ele não quis. Porque ele foi obrigado a evadir-se do local. Tá bom? Bom, outra observação importante quando fala-se de tentativa. Tá? Para nós termos noção de reconhecer as tentativas, precisam existir 3 fatores para facilitar. Primeiro, é preciso que exista uma prova inequívoca que o agente queria matar a vítima. Tá? Que não foi, limpou a arma ali, escorregou, pegou na perna o tiro. Então, é preciso que haja uma prova inequívoca, ou seja, uma prova consistente, de que realmente uma intenção era matar. Segundo, que tenha havido início da execução. Eu pensei em matar, fiquei lá, cheguei e dei um peteleco no cara. Não tentei matar. Então, é preciso que tenha iniciado a execução de forma com que se coloque em risco efetivamente, ou se tenha se colocado em alto risco a vida do cidadão. Tá? E a outra opção, em terceira, que o resultado da morte não tenha ocorrido por circunstâncias alheias à vontade do criminoso. O que eu citei antes. Não terminou o serviço, não matou porque aconteceu algo que o impediu. Mas se ele pudesse, teria ido lá e ceifado a vida do cara. Tá bom? São observações importantes para reconhecimento da tentativa. Tá, pessoal? No próximo bloco, nós vamos entrar efetivamente nos tipos de homicídio. Tá? Só para fechar esse, então, os homicídios, de maneira geral, eles se dividem nas formas típicas. E quais são elas? Homicídio simples, homicídio privilegiado, homicídio qualificado, homicídio culposo. Tá? Essas são as subdivisões que nos permitem interpretar o Código Penal. Tá? Homicídio simples, privilegiado, qualificado e culposo. No próximo bloco, no bloco 3, nós vamos começar a interpretar através do homicídio simples. Tá bom? Mas antes eu quero falar com vocês aqui que é importante que vocês analisem de vez em quando esses temas de comparativo. Por quê? Porque para gravarmos sobre homicídio simples, culposo, privilegiado, nós temos que entender basicamente as pequenas diferenças de cada um. Sendo assim, em conseguindo fazer isso, nós vamos claramente e facilmente conseguir diferenciar um do outro, tá bom? Até o próximo bloco.